Todos confrades e confreiras, eu sou Antônio Planalto, conservador. Olha, temos aqui um grupo bem eclético de ativistas e parlamentares para um momento que é muito importante, não só para mim pessoalmente, porque culmina uma evolução política pessoal minha, mas também um momento político do Brasil que é muito especial. Temos uma abertura, uma janela de abertura para fazermos grandes reformas. Essas reformas têm sido iniciadas com aquilo que é de impacto imediato, que é a estabilização fiscal, tem a ver com a reforma da Previdência. Temos outras reformas econômicas que serão pautadas ao longo desse ano, na questão de reforma trabalhista, ainda a reforma tributária, para dar sustentação a uma mudança econômica. Mas, finalmente, nós não queremos deixar fora dessa discussão a reforma que eu julgo a mais importante. É a reforma da qual nós sempre furtamos como sociedade e como entidade de representantes políticos. Essa é a reforma política. Essa reforma política é a única capaz de estabilizar o nosso modelo político. Nenhuma reforma que está sendo pautada agora, neste momento, na CCJ, o que vai ser pautada ainda nas comissões de finanças e tributária, são sustentáveis ao longo do tempo se não houver uma estabilização política. Nós não temos um modelo político estável. Então estamos lançando aqui, a partir de hoje, uma frente parlamentar mista que envolve sim parlamentares que escutaram as ruas, escutaram os movimentos ativistas que querem mais representatividade, querem mais transparência, querem sim que o Estado defenda e não governe e controle a população, mas sim defenda os interesses da população. Esses parlamentares estão comprometidos com grandes mudanças institucionais, vão se colocar na linha de frente do tiroteio político para fazer essas mudanças. Tem alguns deles presentes aqui. Tivemos um grande sucesso na coleta de assinatura, tivemos 289 assinaturas coletadas em menos de mês. Isso é um sucesso. Isso significa que os parlamentares, sim, senadores e deputados, reconhecem que há uma necessidade popular e sim também institucional do Estado de fazer grandes reformas políticas. Vamos estar organizando 4 frontes importantíssimos, que vai desde reforma eleitoral, mudar e rever e mudar o sistema eleitoral, reformas que têm a ver com a competência de poderes. Temos a intromissão de poderes nos outros, não há uma separação nítida de poderes, precisamos ver isso com mais claridade. Temos que ter uma reforma do Estado, sim, que é muito importante, entender qual é a missão do Estado e haver um processo de descentralização que vai muito além do pacto federativo que está sendo negociado com as outras comissões. E, finalmente, sim, entender que temos um problema de sistema partidário também. O sistema partidário precisa ser reformado. No minuto que você recebe recursos públicos, você tem que ser gerido como uma entidade transparente, como uma entidade institucionalizada e não como um cacicado tribal, que é exatamente o modelo que temos hoje. Damos erário público a poucos dirigentes partidários. Isso está errado, temos que rever isso. Também a missão do fundo partidário. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos os ativistas que vieram aqui de São Paulo e outros estados, tem me acompanhado e tem acompanhado aqui outros ativistas também que falam desse tema com muita claridade. Gostaria de também parabenizar aqui os parlamentares que se juntaram a mim neste momento, porque eles também vão representar essa mudança. Eu me coloco aqui como um mero coordenador do processo e abro aqui a pauta e abro aqui o espaço para esses parlamentares e também alguns ativistas na sequência que queiram a palavra. A todos vocês que vieram aqui hoje, meu muito obrigado do fundo do coração. Eu tenho certeza que vamos fazer uma grande mudança nesse Brasil. A partir do final do nosso mandato, estaremos deixando um legado aqui que todos nós aqui presentes estaremos muito orgulhosos. Muito obrigado a todos vocês. Convido aqui Wilson Poit para falar, Vinícius Poit para falar em nome da sua reforma. Vinícius, fala assim. Fácil. Primeiro, pessoal, uma palavra breve aqui para a gente caminhar, que eu falo assim, aqui a gente tem que falar
falar talvez até um pouco menos, né, Marcelo? E a gente trabalhar mais. É assim que vai ser essa reforma política, é assim que vai ser o novo tom da política no Brasil. Então, parabenizar o Luiz Felipe, né, que a gente já se conhece de antes de estar aqui no Congresso Nacional, já tem uma admiração, um respeito mútuo de liderar o lançamento dessa frente parlamentar mista, que envolve o Senado também em prol da reforma política. Dizer que o que a gente sempre fala, e eu sempre antes de entrar aqui, todo mundo perguntava, Vinícius, qual que é a principal reforma que precisa no Brasil? Eu acho que ninguém tem dúvida que é a Previdência, que é o que a gente está discutindo na CCJ. Mas para passar as reformas que a gente tem que passar no Brasil, a gente precisa reformar os políticos, reformar o jeito que se vota, reformar o jeito que se financia partido, financia campanha. Como é que vai votar? Do jeito que foi feito sempre. Então a reforma política é importantíssima para andar tudo que precisa andar de reforma tributária e por aí vai no nosso país. E particularmente para concluir minha fala, né, vou passar para os meus colegas aqui, a gente vem falando muito sobre candidatura independente, por exemplo. Por que no Brasil, aliás, o Brasil é um dos únicos países do mundo, são pouquíssimos países que exigem ter filiação partidária. E aí decorrem todos os mecanismos, né, de relação partidária, diretórios que tem por aí. Por que não tem liberdade? Assim como a gente defende a liberdade, né, de você escolher a forma de financiamento do seu partido, por que você não tem liberdade? Se quiser ter uma candidatura independente, toca a ficha. Agora, se quiser se aliar a um grupo que você se identifica, você pode também. Liberdade. A gente precisa de mais liberdade no nosso país, mais liberdade na nossa política. Então, parabéns, Luiz Felipe. Conta com a gente aqui. Tamo junto. Vou passar então para a deputada Bia Kicis para me suceder aqui na fala. Obrigado. Boa tarde. Eu quero cumprimentar os colegas aqui, deputados presentes, Luiz Felipe especialmente, por essa iniciativa. Todos nós aqui que nos juntamos, que fazemos questão de fazer parte dessa frente. E quero cumprimentar os ativistas. Ele começou cumprimentando os de São Paulo, eu quero começar cumprimentando os de Brasília, os ativistas que lutaram junto comigo por esse momento, acampados em frente ao Congresso, perderam dias e noites de sono, debaixo de chuva, sol, e hoje isso aqui é a concretização de um sonho. Nós estamos começando esse sonho e temos muito chão pela frente e muito trabalho. Eu quero dizer que eu e o Luiz Felipe, amigos há muito tempo, durante anos a fio, tivemos o nosso programa Caia na Real, em que a gente discutiu cada pedacinho dessa reforma política, né, Felipe? Junto com o nosso querido Tom Martins. E as pessoas sempre nos acompanhavam pelo Terça Livre e davam total apoio. O povo quer essa reforma política. Nós queremos voto distrital, nós queremos candidaturas independentes, nós queremos acabar com o fundão, o fundo partidário. Queremos que os partidos sejam... pessoas que o apoiam, que acreditem no partido. Chega, o contribuinte não quer pagar para político concorrer, disputar a eleição. Então vamos respeitar o cidadão e o povo brasileiro. Essa comissão, essa frente da reforma política, certamente será uma das mais atuantes, das mais importantes, e vocês vão estar junto conosco durante todo esse caminhar, e nós vamos ter muito que celebrar. Muita luta e também muitas vitórias. Muito obrigada. Amém. Vou falar aqui para o meu querido Marcelo. Boa tarde a todos. Saudar a presença de vocês que estão aqui. Importante participação da sociedade dentro da Câmara dos Deputados, onde estão, portanto, os representantes do povo brasileiro, em particular saudar o meu amigo Luiz Felipe, que está lançando essa frente, que sem dúvida nenhuma vai se destacar, já está se destacando, mas vai se destacar com o trabalho que vai ser feito e liderado por ele, como uma das frentes mais produtivas e importantes aqui no Congresso Nacional. Podem confiar, porque eu confio no Luiz Felipe, todos nós confiamos nele. E há tantas outras atividades e frentes parlamentares muito importantes que não têm a liderança de alguém com a capacidade e conhecimento que o Luiz Felipe tem para tratar dessa matéria da reforma política que é tão importante. Eu costumo dizer que a reforma política não é só uma reforma eleitoral, porque nós estamos, infelizmente, acostumados a ver isso acontecer no Brasil
reforma após reforma, né, Luiz Felipe? São reformas eleitorais, são puxadinhos. Né? Muda o tamanho da placa ali, altera o sistema de financiamento das eleições aqui, mas uma reforma da polis, e daí que vem a palavra política, dificilmente é tema deste parlamento. Eu fico muito feliz em ver aqui, tem a colinha aqui na minha frente, que é da Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política, também outra conquista, ter senadores junto, mista, porque tem deputados e senadores, mostrando que há 4 coordenadores previstos. O primeiro para cuidar, claro, do sistema eleitoral, porque uma reforma política inclui também a reforma eleitoral, mas não se limita a ela. Tratar de sistema político partidário, de organização do Estado e de organização dos poderes. Tem que acabar esse achincalhamento institucional que nós estamos vivendo, de poder só com harmonia e independência que as coisas vão funcionar. Eu estou muito contente de estar junto aqui com meus colegas, vocês viram como foi acontecendo, o Felipe veio falando aí, é o poder da liderança dele. Foram chegando os colegas sem ele saber se todo mundo ia conseguir. Nós estamos com a discussão da reforma da Previdência pegando fogo ali, e nós vamos precisar também decidir uma reforma do regimento interno. Porque a sacanagem que fazem para acabar o Brasil é inadmissível. Criminoso. Nós aqui estamos lutando contra tudo, não contra tudo e contra todos, que a maioria está do nosso lado, mas contra uma minoria barulhenta, e já vamos voltar para lá para poder garantir a aprovação dessa nova previdência que é tão importante. Mas mais importante que isso, como disse meu colega Vinícius Coito, para concluir, a reforma política é fundamental para que outras reformas possam andar com mais celeridade, mais justiça e mais participação social de vocês, brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Meus amigos, uma data bonita e importante de ver pessoas aqui da sociedade querendo a grande mudança que o Brasil precisa. É impossível pensar no Brasil novo se a reforma política não for concretizada. E mais do que nunca, uma pessoa no gabarito do Luiz Felipe acender essa luz aí para que haja essa reforma tão importante. A reforma política com certeza carregará as outras reformas que o Brasil precisa. Como diz a Bia, é um sonho, mas Miguel de Cervantes fala: um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado com tanta gente assim é o começo de uma realização. Parabéns, Luiz Felipe! Bom, queria uma saudação especial a cada um de vocês, ativistas, pessoas que realmente contribuíram para a mudança que nós, brasileiros, estamos vivendo nesse momento. Se não fosse uma mobilização de uma sociedade totalmente revoltada, acabei de falar agora na tribuna da Câmara, não sei se foi o antipetismo, não sei se foi a facada, não sei se foi o bolsonarismo, mas eu sei que foram uma série de brasileiros, mais de 57 milhões, revoltados, constáveis, com tudo de errado que aconteceu nesse país. Então, vocês são dignos de aplauso por estarem aqui mais uma vez apoiando algo extremamente importante, porque 4 anos vão voar, e eu sempre falo uma coisa, viu, Luiz? Você tem aqui o meu respeito, a minha consideração, um grande parlamentar, e as palavras elas podem até mentir, mas as atitudes elas falam a verdade. Aqui nós, parlamentares, está aqui o Van Hatten, que lidera o novo, acabei de falar dele ali, extremamente preparado, experiente, tem a missão também pela frente de conduzir os seus parlamentares, assim como nós do FANCERJ, Bia, você com a sua experiência, somos os 55, são pessoas de bem, pessoas que vieram de uma sociedade, uns talvez já tinham vivido algum processo na vida pública, com alguma experiência dentro do Legislativo Municipal ou do Executivo Federal, porém todos nutridos de bons propósitos. E a reforma política ela é a mais importante, eu falava isso outro dia, Luiz. Nós estamos aqui discutindo lá na CCJ a admissibilidade, a primeira etapa de outras tantas que virão, que vai ser uma guerra de algo que vai fazer bem para o brasileiro. Porém, uma minoria barulhenta que aqui se coloca com medo da possível eleição da direita, do Bolsonaro, tentam barrar algo que vai gerar oportunidade e emprego para todos os brasileiros. Então nós aqui, que estamos no poder da palavra,
temos a prerrogativa de votar, não podemos nos calar, não podemos nos furtar e falar a verdade. O regimento interno é grave demais, porque ele permite essas manobras, essas traquinagens, esses truques malditos da esquerda. E aqui nós vamos estar unidos para combater, mesmo que ainda não sejamos uma maioria, porque o Centrão ainda é um ponto de equilíbrio dessa história toda entre a direita e a esquerda. Tem bons deputados no Centrão, mas eles precisam se conscientizar que se eles virem para o nosso lado, o Brasil volta a crescer. Contem comigo. Obrigado.